Sobre o Marlon Freitas. Na semana retrasada, eu e o Venê, a gente deu uma notícia em relação ao Vasco estar querendo o volante Marlon Freitas. Naquela semana, na segunda-feira daquela semana, o empresário do Marlon Freitas teve uma reunião com o Botafogo, onde ele sinalizou que o Vasco teria a intenção e fez uma proposta de empréstimo sem obrigação de compra ou sem opção de compra naquele momento, do Marlon Freitas até o final do ano. O Vasco pagaria, inclusive, por esse empréstimo, mas naquele momento o Marlon Freitas e o Botafogo, principalmente o Botafogo, porque o Marlon Freitas tem sim o interesse de se transferir para o Vasco da Gama, o Botafogo não entendeu aquilo ali como uma boa proposta. Inclusive o John Textor deu até uma entrevista depois falando que gostava muito do Marlon Freitas, que não tinha interesse de liberá-lo. Mas, dentro do Vasco da Gama, a comissão técnica já tinha pedido esse nome naquela semana para 777, para o Lúcio Barbosa, e por isso é o nome que o Ramon Dias e o Emiliano Dias querem. Eles querem esse nome. E no primeiro momento, esse contato foi feito pelo empresário do Marlon Freitas com o Botafogo. O Lúcio Barbosa também sabia da negociação, e o Lúcio Barbosa representa a 777. Então esse empréstimo foi tentado, sem custos altos. Ao mesmo tempo, o não foi recebido, e a partir daquele momento ali, novamente, a comissão técnica se reuniu com a diretoria, se reuniu com o Alexandre Matos, se reuniu com o Lúcio Barbosa e pediu novamente a contratação do Marlon Freitas. O Vasco aposta no momento, não do Marlon Freitas em si, mas da torcida com o Marlon Freitas. A gente sabe que a torcida do Botafogo não gosta do Marlon Freitas por tudo que aconteceu no ano passado, pega no pé do Marlon Freitas, e eu sei que os empresários do jogador e também o jogador se incomodam com isso. Não gostam de tudo que aconteceu no início dessa temporada, assim também como a gente até viu uma confusão do André Mazuco junto com o torcedor, e que o torcedor fala: por que você não libera o Marlon Freitas? E o Mazuco fala: o problema é o Marlon. Ou seja, há um clima pesado do Marlon Freitas com a torcida do Botafogo. Isso é inegável. Por mais que ele tenha feito uma bela partida contra o Fluminense e também uma boa partida onde ele entrou contra o Red Bull Bragantino, há sim uma rusga, há sim um problema. E eu posso garantir para vocês também que o Marlon Freitas é vascaíno. E é vascaíno. Então há sim o interesse do Marlon Freitas jogar no Vasco da Gama. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Isso quer dizer que ele vai jogar, Pedrosa? Isso quer dizer que ele não vai ser profissional, que ele vai jogar pelo Botafogo de sacanagem? Nunca. Todo mundo que fala de mim, fala comigo do Marlon Freitas, fala: Pedrosa, ele é excelente profissional. Ele é um cara que nunca, jamais teria uma postura de não jogar, ou de jogar de sacanagem, ou de fazer corpo mole, seja lá com qual camisa ele estiver. Ele tem carinho pelo Botafogo, ele ama o Botafogo, ele gosta do Botafogo, mas ele entende também, e também os seus empresários, que é um momento, talvez, buscar novos ares. Ele sabe do interesse do Vasco da Gama. O Vasco fez um contato com os empresários dele e manifestou esse interesse. Falou que conta com ele para ele ser titular do Vasco da Gama. Então, ele sabe de tudo. Tanto ele, quanto o Vasco, quanto
o Botafogo. E agora, é claro, o Botafogo não quer liberar. O jogo vai ser difícil até o final. Mas o Vasco prepara e vem preparando uma proposta de empréstimo com obrigação de compra para o Marlon Freitas em abril, dia 1º de abril, abre a janela doméstica e no dia 19 acaba a janela doméstica. O que significa isso? Os clubes brasileiros podem ter transferências entre si. O Marlon Freitas vai vir para o Vasco, Pedrosa? Não tem como te afirmar isso. O que eu tenho como te afirmar hoje é que o Vasco vai brigar pela contratação do Marlon Freitas no mês de abril. O Vasco vai tentar um empréstimo com obrigação de compra e que acaba sendo uma compra. Eu até falei no programa hoje compra, mas se você consegue um jogador emprestado que tem obrigação de compra no contrato, você comprou ele, só falta assim um prazo de tempo e isso também tem a ver com o fluxo de caixa. A coletiva, vocês vão ver do Ramon, ele fala sobre a questão do dinheiro, porque a cereja do bolo que ele fala na coletiva se chama Marlon Freitas. E essa proposta com obrigação de compra, ela está sendo preparada. O Vasco está tentando convencer a 777 a comprar o Marlon Freitas, porque foi um pedido do Emiliano, porque foi um pedido do Ramon Dias, e agora o Lúcio Barbosa está ciente, o Alexandre Matos também está ciente de que a única forma de seduzir o Botafogo a liberar o Marlon Freitas é comprando, com empréstimo, com obrigação de compra, como eu falei aqui. Então, essa vai ser a tentativa do Vasco da Gama. E, repito, não sei se vai dar certo, não sei se ele vai vir, mas eu garanto a vocês que esse é o grande foco da comissão técnica para a janela doméstica. E, trazendo esse jogador, muito provavelmente o Vasco não terá outras contratações. O Ramon até fala que gostaria de mais um atacante, mas o foco total do Vasco é trazer esse meio-campo, porque, como a gente disse aqui muito bem, há um problema no meio-campo. Zé Gabriel não é um jogador que vai corresponder durante a temporada inteira. Por mais que a comissão confie, por mais que a comissão goste, eles entendem que eles precisam de mais um volante. Então o Marlon Freitas é esse cara. E se não conseguir Marlon Freitas em abril, com certeza vai tentar em julho outro jogador de um calibre alto. Tenha dúvida. Inclusive o Coedjar pode ser um desses nomes. Mas primeiro, nesse momento, o Vasco busca o Marlon Freitas. É isso que eu tenho para falar para vocês em relação a isso e nada mais, tá? Nada mais. E sim, o Marlon é primeiro volante, jogou assim durante toda a temporada do Botafogo no primeiro semestre do Brasileirão. Ele foi um dos melhores volantes daquela competição. Naquele momento ali, ele ficou muito marcado pela piscadinha, mas o Marlon faz um primeiro turno de Campeonato Brasileiro de almanaque, e jogando de primeiro volante. Ele também pode fazer a função de segundo volante tranquilamente, mas ele sabe jogar de primeiro volante e ele é o cara que a comissão técnica do Vasco quer, beleza?